A doença atinge principalmente troncos e ramos das macieiras. As lesões podem evoluir ao longo do tempo e comprometer partes da planta, trazendo prejuízos ao pomar quando não há identificação e manejo adequados. O cancro europeu é uma doença que ela se instala na parte lenhosa da planta, na parte vegetativa, e ela só entra na planta em locais de ferimento. Então, numa poda, numa queda de folha, na própria colheita, sempre abre uma ferida na planta e o fungo ele se instala nessas feridas e vai se proliferando na planta. E ao longo do tempo, então, esse sintoma ele vai crescendo, se expandindo, vai causando o sintoma típico, que é um anelamento do tronco ou dos galhos. Reconhecer os sintomas é uma das etapas mais importantes para evitar o avanço da doença. O produtor precisa observar o pomar e ficar atento, principalmente às plantas que apresentam sinais suspeitos. É uma doença que atinge principalmente os ramos e as partes lenhosas da planta da maçã, podendo também atingir os seus frutos, e ele causa grande prejuízo para a nossa fruticultura. Ele pode inclusive levar à morte das plantas. E no estado de Santa Catarina existe uma portaria que regulamenta o cancro europeu e estabelece o Programa Estadual de Mitigação de Risco do Cancro Europeu. Esse programa ele estabelece medidas que devem ser tomadas pelos produtores de maçã, pelos viveiristas, responsáveis técnicos, para que evite a disseminação dessa praga. E o controle do cancro europeu exige um trabalho contínuo dentro dos pomares. Identificar as plantas afetadas, realizar corretamente o manejo e seguir as orientações técnicas são medidas importantes para reduzir a disseminação da doença e proteger uma das principais atividades econômicas da Serra Catarinense. Em uma região onde a produção de maçãs movimenta a economia e gera milhares de emprego direta e indiretamente, o trabalho de prevenção também envolve a atuação dos órgãos responsáveis pela defesa sanitária vegetal. Então, a SIDASC tem toda a parte fiscalizatória sobre isso, sobre a produção, é da SIDASC, é de responsabilidade da SIDASC, né, como ela é uma praga quarentenária. E se o produtor for afetado, ele tem que fazer os cuidados que ele precisa. A gente vai ter orientação melhor, que é a parte técnica, né? Mas ele deve cortar, deve queimar, né? Ele deve evitar essa praga dentro do pomar dele para não disseminar. Além da atuação dos órgãos de defesa sanitária, a participação do produtor é fundamental. O acompanhamento técnico e a adoção de medidas recomendadas ajudam a diminuir os riscos e evitar que as plantas contaminadas se transformem em fontes de disseminação dentro das propriedades. Então, por isso que é importante o produtor estar consciente disso, né, e ao observar esses sintomas, ele entrar em contato com o responsável técnico ou com outras pessoas para ver, confirmar se é realmente o cancro europeu, né, para fazer a erradicação da planta. Então, a recomendação pela legislação é que plantas que apresentem os sintomas sejam erradicadas do pomar para evitar a disseminação.